tudo bem? O meu nome é Paloma Chaves e eu sou professora no Instituto Federal de São Paulo, no campus Capivari. Eu gostaria de conversar hoje com vocês, a convite da professora Ione Arsênio, que coordena o curso de Práticas Lúdicas para o Ensino de Ciências, a respeito de um assunto que eu considero bastante importante. Nesse momento do curso, onde a questão das metodologias ativas vai começar a ser abordada, eu gostaria de conversar com vocês a respeito do porquê utilizar metodologias ativas. Ao lado de metodologias ativas, eu poderia mencionar outras ideias que chegaram na educação e que muitas vezes apareceram na nossa sala de aula e a gente se sente meio pressionado a usar de alguma forma movimento maker, personalização da educação, ensino híbrido, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas, o próprio uso de tecnologias digitais. Todas essas ideias, elas estão ligadas a um fenômeno que vem sendo chamado de inovação na educação. E esse movimento de inovação da educação, ele vem crescendo muito, especialmente agora a partir do início do século XXI. Parece que veio uma onda gigante e começou a incomodar a forma como as escolas sempre trabalharam, sempre se organizaram. Acontece que muitas dessas coisas que hoje nós chamamos de inovação na educação têm sua origem há muitos e muitos anos atrás. E eu não vou falar propriamente a respeito de nenhuma dessas propostas, nem mesmo de metodologias ativas, que é o tema específico que vai ser abordado nesse momento do curso, mas eu quero falar com vocês sobre uma concepção pedagógica que permeia todas essas propostas. A concepção que está por trás da ideia de inovação em educação. E eu vou recorrer a um termo que infelizmente é muito pouco conhecido na área de educação. E esse termo é matética. Vocês já ouviram falar nessa palavra? É curioso que eu tenho feito essa pergunta em muitos lugares por onde eu tenho passado e invariavelmente as pessoas me dizem que não conhecem essa palavra. Nem mesmo o Google compreende quando eu faço essa pergunta para ele. Quando eu digito matética no Google, ele me pergunta: você quis dizer matemática? Não, eu quis dizer matética mesmo. Essa palavra foi cunhada pela primeira vez por uma pessoa que é bastante conhecida de nós, profissionais da área de educação, especialmente nós que tivemos a formação em pedagogia. Mas também os professores que tiveram formação em licenciatura certamente já ouviram falar de João Amós Comênios. Comênios é conhecido como o pai da didática. E ele é conhecido como o pai da didática porque em 1649 ele publicou uma obra que é sua obra-prima, que é chamada Didática Magna, que Comênios audaciosamente chama essa obra de A Arte de Ensinar Tudo a Todos. E nessa obra ele traz uma definição de didática, que quer dizer a arte de ensinar. Pois bem, naquele contexto, em 1649, século XVII, não fazia muitos anos que a escola moderna, talvez mais parecida com a escola que a gente conhece hoje, havia começado especialmente ali na região da Alemanha, a partir da Reforma Protestante. Poucos anos depois da Reforma Protestante, Martinho Lutero propôs a criação de escolas públicas, gratuitas e obrigatórias em toda a Alemanha. E o intuito dele era ensinar o povo a ler, a escrever, para que o povo pudesse ler a Bíblia em sua própria língua, no caso alemão. Porque a Bíblia, originalmente escrita em grego e hebraico, ela era sempre abordada em latim pela Igreja Católica. Então, Lutero, no movimento da Reforma, defendia a ideia de que o povo deveria ser capaz de ler e interpretar a Bíblia a partir da sua própria capacidade intelectual, sem depender de um intermediário da igreja que fizesse isso, eventualmente distorcendo alguma ideia. Bom, a Igreja Católica, num movimento que ficou conhecido como a Contra-Reforma,
se organizou também para criar escolas por meio da criação da Companhia de Jesus. E essa companhia, que criou as escolas jesuítas, que existem até hoje, se organizou, se estruturou para fazer isso da melhor forma possível. Esse era o cenário quando Comênios, que era de origem protestante, tcheco, ele cria essa obra, depois que a Igreja Católica, a Companhia de Jesus, já havia escrito um documento bastante importante também para tentar organizar, estruturar melhor as escolas, que era a Ratio Studiorum. Então, o Comênios, como um protestante, na linha protestante, criou a didática magna, com o intuito de estruturar melhor a escola para que ela atingisse melhor o seu objetivo, que era de proporcionar aprendizagem para os alunos. Pois bem, Comênios cria essa obra e discute a importância do ensino e como o ensino deve ser feito, a arte de ensinar. Acontece que 10 anos após a morte de Comênios, em 1680, uma obra póstuma foi publicada a partir dos escritos de Comênios. E essa obra se chama Spicilegium Didaticum. Essa obra manuscrita está hoje disponível na Biblioteca Nacional da Holanda. Originalmente, essa obra estava na biblioteca da Universidade de Amsterdã, onde Comênios lecionou por muitos anos. Spicilegium Didaticum. Esse termo, Spicilegium, literalmente quer dizer um feixe de milhos que foram colhidos em uma segunda colheita, porque foram milhos que foram negligenciados na primeira colheita. Portanto, Spicilegium traz a ideia de algo importante, de valor, mas que foi negligenciado num primeiro momento. Spicilegium Didático, portanto, é uma obra que procura resgatar algumas ideias importantes que foram negligenciadas em sua primeira grande obra, Didática Magna. Esse livro, Spicilegium Didaticum, ele possui apenas 2 capítulos. E o primeiro e maior capítulo tem o nome de matética. É daí que vem essa palavra matética. A matética é definida logo no início desse capítulo exatamente como a arte de aprender. Portanto, se didática é a arte de ensinar, matética é a arte de aprender. Veja bem, Comênios havia registrado, provavelmente ao longo daqueles anos após a publicação de Didática Magna, uma preocupação com a forma com que na educação a arte de aprender havia sido negligenciada. As pessoas passaram a se concentrar tanto na arte de ensinar que deixaram de lado aquilo que é o mais importante na educação, que é justamente a aprendizagem. Eu não sei se vocês já repararam que na educação tudo gira em torno do ensino. Nós temos sistemas de ensino, instituições de ensino, diretorias de ensino. Isso quando não temos, por exemplo, o material didático, que é a arte de ensinar. Nós temos aulas de didática, departamentos que cuidam do ensino nas universidades, que formam os profissionais da educação. Os professores fazem, por exemplo, planos de ensino. Então, se você reparar, na educação quase tudo gira em torno do ensino ou da didática. A pergunta que fica é, se o maior objetivo da educação é a aprendizagem, por que se fala tanto em ensino e tão pouco em aprendizagem? Por que se fala tanto em didática e nada a respeito de matética? Muitas pessoas se incomodam com esse tipo de abordagem que eu estou fazendo a respeito do ensino-aprendizagem quando eu faço uma distinção entre eles, quando eu coloco ensino e aprendizagem como 2 coisas distintas. Isso porque muita gente entende que ensino e aprendizagem são parte de um único processo. Inclusive, muitas vezes, as palavras ensino e aprendizagem são usadas interligadas por um hífen e precedidas da palavra processo.
Então, quando falamos de processo de ensino-aprendizagem, aparentemente estamos falando de um único fenômeno, o fenômeno do ensino-aprendizagem, o fenômeno do ensino que produz aprendizagem, o fenômeno do ensino que se concretiza por meio da aprendizagem. Não haveria nenhum problema da gente olhar para esse processo de ensino-aprendizagem como sendo um único fenômeno, como sendo um processo único, se de fato todo o ensino produzisse aprendizagem. O problema é que isso não acontece. A respeito disso, Eduardo Chaves, que foi professor de Filosofia da Educação na Unicamp por muitos anos, em 1979 publicou um capítulo de um livro chamado A Filosofia da Educação e a Análise de Conceitos Educacionais. E nesse capítulo, ele discute basicamente os conceitos de ensino, aprendizagem e educação. Em relação aos conceitos de ensino e aprendizagem, ele faz uma discussão bastante interessante a partir de duas perguntas. A primeira é: pode haver ensino sem que haja aprendizagem? E a segunda: pode haver aprendizagem sem que haja ensino? Essas perguntas são muito interessantes, porque se a gente para pensar, não é difícil a gente perceber que nem todo ensino produz aprendizagem. Nem tudo aquilo que nós, professores, ensinamos se converte em aprendizagem para os nossos alunos. Isso não é um processo automático, não é um resultado óbvio. O ensino é um processo e a aprendizagem é outro. E, seguindo no raciocínio do professor Chaves, nem toda aprendizagem é fruto de ensino. Quantas coisas que nós aprendemos por ensaio e erro, por observação, por investigação, por um processo de construção que muitas vezes envolve a colaboração de outras pessoas, não necessariamente ensinantes, mas pessoas que muitas vezes aprendem junto com a gente, fazendo perguntas e procurando respostas para essas perguntas. Portanto, nesse capítulo do livro, a partir dessa discussão, Eduardo Chaves deixa muito claro que ensino e aprendizagem não só são dois processos distintos, absolutamente independentes e, em alguns contextos, pasmem, antagônicos. Muitas vezes, dependendo da perspectiva que você olha, o ensino se opõe à aprendizagem. Por mais que pareça meio chocante essa afirmação, se a gente pensar que no ensino o protagonista é aquele que ensina e na escola essa pessoa é o professor, não vai ser difícil a gente perceber que na aprendizagem o protagonista é aquele que aprende, que na escola é o estudante. Portanto, se o professor assume o protagonismo daquela experiência, daquela aula, ele não dá espaço para o protagonismo do estudante, como aprendente, como aquele que aprende. Talvez isso explique, por exemplo, o fracasso na educação quando a gente percebe que os nossos alunos não estão aprendendo. E quando a gente quer resolver esse problema de aprendizagem, a gente aumenta a quantidade de ensino, a gente aumenta as pesquisas de ensino, em vez da gente entender a aprendizagem. Em vez da gente se tornar especialistas no ensino, deveríamos nos tornar especialistas na aprendizagem. Possivelmente, como especialistas em aprendizagem, nós poderíamos ajudar muito mais os estudantes no seu processo de aprendizagem. Então, essa é a primeira questão que se coloca. É importante fazer a distinção entre ensino e aprendizagem, porque se o ensino não está produzindo aprendizagem e eu continuo centrada no ensino, eu jamais vou atingir o meu objetivo de melhorar a aprendizagem dos meus estudantes. Em 1980, exatamente 300 anos depois da publicação da obra Specilegium Didaticum, Seymour Papert, um professor do MIT, um matemático, um pesquisador, um precursor no uso de tecnologias na educação, publicou um livro chamado Mindstorms:
Children, Computer and Powerful Ideas. Esse livro foi publicado em português sob o nome Logo, porque o Papert criou uma linguagem de programação. Ainda na década de 60 ele começou seus estudos nessa área e criou uma linguagem de programação voltada para crianças, a partir de uma visão de que o computador seria uma excelente ferramenta não de ensino, mas uma ferramenta de aprendizagem. Uma ferramenta onde a criança poderia, ela sim, ensinar o computador e nesse processo de ensino, ela aprenderia. Ela necessariamente teria que construir conhecimentos matemáticos, no caso, porque era a área em que ele desenvolvia a pesquisa dele. Pois bem, nesse livro, Papert resgata esse termo matética que havia sido proposto por Comenius. E ele resgata num contexto interessante, onde ele denuncia a importância exacerbada que as universidades, a academia de um modo geral, dá para o ensino e a negligência que essas mesmas universidades têm em relação à aprendizagem. Ele diz que o ensino é reverenciado pela academia, mas que a aprendizagem é uma órfã acadêmica. Então, Papert propõe que a primeira coisa que precisa ser feita para reparar esse erro, essa falha grave que existe na formação dos professores é a escolha de uma palavra para designar essa área de estudos, essa área que precisa ser estudada e ser levada a sério. E a palavra, então, que ele propõe é matética. Matética é uma palavra que vem do grego e está relacionada à aprendizagem. Inclusive, a raiz dessa palavra, math, é a mesma raiz da palavra matemática. Os matemáticos tinham tanta certeza de que a única coisa que era realmente importante para as pessoas aprenderem era aquilo que eles desenvolviam, que eles roubaram esse termo da matética para atribuir exatamente para a área deles. E hoje, a matemática, ela é confundida hoje simplesmente com números e contas e fórmulas, que são as coisas que a gente costuma aprender na escola a respeito de matemática. Portanto, Papert, como um matemático, propõe que seja feito um reparo histórico e esse termo matética seja devolvido à educação com toda a sua magnitude, com tudo aquilo que ela significa, que é a arte de aprender. Em 1993, Papert publica um outro livro chamado The Children's Machine, onde ele fala do computador como a máquina das crianças. E ele traz uma definição de matética. Mais uma vez, ele traz a questão da matética como uma proposta, uma área que necessita ser estudada e levada a sério na educação. E ele traz uma definição de matética, uma definição dele. E ele diz que matética é o conjunto de princípios que rege a aprendizagem. Nesses dois livros, Papert discute alguns desses princípios. Papert faz uma distinção, por exemplo, entre conhecer e fazer. Ele diz que a aprendizagem, ela não deve se restringir à experiência de conhecer coisas, numa dimensão abstrata. Mas ele diz que ela precisa necessariamente envolver o fazer coisas, o construir coisas. Papert faz uma distinção entre aquilo que a gente conhece na mente, na dimensão abstrata da nossa mente, e aquilo que a gente produz no mundo real, alguma coisa concreta que está presente no mundo real, que pode ser apreciada por outras pessoas, que sai da nossa cabeça e é criada dentro do mundo concreto. Papert tem uma teoria, a teoria do construcionismo, e ela é baseada exatamente nessa ideia, onde as crianças produzem coisas, constroem coisas, interferem no mundo real a partir daquilo que elas construíram em suas mentes. Papert, então, propõe que um dos princípios matéticos,
um dos elementos importantes para que a aprendizagem ocorra e ocorra de forma significativa é que ela não se limite à mente, a essa dimensão interna, mas que ela se manifeste externamente e de forma concreta. Papert menciona também a importância do significado pessoal que o objeto da nossa aprendizagem precisa ter. Ele diz que a gente não pode ignorar essa dimensão. Se aquilo que a gente vai aprender não possui um significado pessoal, não tem um sentido para cada um de nós, simplesmente nós não aprendemos. Esse fenômeno é facilmente comprovado quando a gente percebe, depois de todo o período de escolarização, o que foi que sobrou para a gente, o que restou realmente de aprendizagem, o que eu posso dizer que eu realmente aprendi. E a gente vai perceber que ainda que a gente tenha conseguido fazer provas ao longo da escolarização e tirado notas suficientes para passar de ano, para continuar no processo de escolarização, a gente não necessariamente aprendeu essas coisas. A gente só aprende, de fato, aquilo que tem significado para a gente. Então ele diz que a educação não pode negligenciar essa dimensão do significado pessoal envolvido no processo de aprendizagem. Papert fala ainda a respeito da ideia da aprendizagem daquilo que é útil e daquilo que dá prazer. Então ele fala dessas duas dimensões, essas dimensões que inclusive me remetem muito a Rubem Alves, quando fala de ferramentas e brinquedos. Então Papert diz que nós aprendemos de forma significativa ou aquilo que é importante como uma ferramenta para a nossa vida, que é útil para a gente resolver algum problema, para a gente realizar alguma coisa, um objetivo que a gente tenha, ou aquilo que simplesmente dá prazer, aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que muitas vezes dá sentido à nossa vida. Essas duas dimensões estão relacionadas à matética. Quando essas dimensões são contempladas no processo de aprendizagem, a gente de fato aprende. Papert também fala a respeito da heurística, que é conhecida como a arte de resolver problemas. E ele compara diretamente os princípios da heurística com os princípios da matética. Isso faz a gente entender por que é que a aprendizagem baseada em problemas ou a baseada em projetos produz aprendizagem tão significativa, porque ela leva em consideração esses mesmos princípios. Portanto, quando a gente fala de inovação em educação, a gente está falando exatamente da mudança do paradigma do ensino para o paradigma da aprendizagem, ou do paradigma didático para o paradigma matético. Mas se a gente quiser realmente falar desse paradigma de aprendizagem, a gente vai precisar levar realmente a sério o conhecimento que a gente precisa ter de cada um dos estudantes. A gente vai precisar começar a parar de falar em turma, em classe de forma coletiva e começar a enxergar a individualidade dos nossos estudantes. A gente vai precisar identificar os interesses deles, os talentos que eles têm, os diferentes talentos, os estilos de aprendizagem que cada um tem, os ritmos de aprendizagem que são diferentes. Veja bem, todos esses elementos são absolutamente individuais. Por mais que eu possa até eventualmente dizer, aquela sala aprende num ritmo mais rápido do que aquela outra sala, a gente sabe que a gente está fazendo isso de forma muito genérica, porque dentro daquela sala que aprende mais rápido, há várias pessoas diferentes que aprendem em ritmos diferentes. E trabalhar a partir do paradigma matético significa levar a sério essas diferenças, respeitar essas diferenças. A ideia, portanto, de nivelamento de sala não faz parte da concepção matética. Na concepção matética, a gente aprende a trabalhar com a diversidade. A gente aprende a trabalhar exatamente com cada um. A gente precisa começar a falar não mais em personalização do ensino, mas em personalização da aprendizagem. Personalizar a aprendizagem é entender que um currículo único para todos, às vezes não tem nenhum sentido. Então eu preciso saber flexibilizar esse currículo
para que ele tenha sentido e significado para cada um dos meus estudantes. A gente precisa começar a levar em consideração o fato de que aulas de 50 minutos, 60 minutos, divididas em 200 dias letivos, por exemplo, podem até atender a algumas pessoas, mas jamais vão atender a todas as pessoas. Como eu lido com os alunos que têm ritmos diferentes? Eu não estou falando apenas dos alunos que têm um ritmo eventualmente mais lento em determinados assuntos. Como eu lido com aqueles alunos que têm um ritmo muito acelerado? A escola tem excluído essas pessoas. A escola tem fracassado com essas pessoas. E esse é o nosso papel. Ao falar de metodologias ativas e todas essas propostas inovadoras, é disso que nós estamos falando. É de matética que nós estamos falando. É do paradigma da aprendizagem. É levar em consideração cada um. É ajudar cada aluno em seu processo de aprendizagem e não no nosso processo de ensino. Se a gente for levar a sério mesmo essa preocupação com o paradigma matético, a gente vai começar a perguntar: para que serve a aula? A quem ela atende? Já sabemos quem é o protagonista da aula. A aula tem atendido ao ensino apenas e não à aprendizagem. Eu não quero dizer com isso que as aulas necessariamente precisam ser abolidas das instituições de educação. Mas as aulas precisam passar a ocupar um espaço onde elas têm um sentido de ser. A aula é uma excelente fonte de informação coletiva. E em alguns momentos, na educação, as informações coletivas são importantes. O problema é que é apenas em alguns momentos. Na maioria dos momentos, o diálogo de um para um, professor com estudante, estudante com estudante, produz muito mais aprendizagem do que a aula de um para vários. Isso é um fato que precisa ser encarado com seriedade por nós, professores. Enquanto a gente continuar acreditando que ficar à frente, passar várias horas do dia, da semana, à frente de uma sala, falando a mesma coisa, passando a mesma informação do mesmo jeito para todos os estudantes, provavelmente a gente vai continuar colhendo resultados pífios na educação, resultados pífios de aprendizagem na educação. As metodologias ativas, portanto, elas tiram o professor do centro, do protagonismo desse processo. Ao distribuir tarefas para que os alunos trabalhem em grupos, o professor fica livre, inclusive, para interagir com cada estudante em experiências individuais de aprendizagem. Paulo Freire. Nós estamos falando da educação dialógica de Paulo Freire. Nós estamos falando da ideia de que ninguém educa ninguém, que nem tampouco as pessoas se educam a si mesmas. Nós aprendemos em comunhão, mediatizados pelo mundo. E dentro desse mundo, nós podemos incluir as tecnologias, os conhecimentos, os espaços de aprendizagem, as oportunidades que nós, como professores, podemos criar para que os alunos aprendam uns com os outros. Essa é a ideia que eu gostaria de passar para vocês a respeito de matética, que é o conceito que está por trás das propostas inovadoras, dentre elas as metodologias ativas. Então, a próxima vez que você for trabalhar com metodologias ativas, saiba que você está fazendo isso não porque é um modismo, porque as pessoas querem que isso seja abordado, porque parece bonito, mas porque ao trabalhar com metodologias ativas, você está proporcionando ao seu estudante, a cada um dos estudantes, o protagonismo em seu próprio processo de aprendizagem. E isso favorece a aprendizagem. E isso possibilita que eles aprendam de forma muito mais significativa e efetiva. Eu gostaria de convidar vocês a assistirem outros vídeos que eu fiz, nesse caso não especificamente para o curso de vocês,
mas em outros contextos, mas que tem propostas a respeito do uso de tecnologia na educação, desde a educação infantil até os primeiros anos do ensino fundamental, dentro desse paradigma matético, dentro dessa proposta com foco na aprendizagem. Eu estou falando do uso de tecnologia não como ferramenta de ensino, mas como ferramenta de aprendizagem. Muito obrigada e bom curso para vocês!